Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. No filme As Nadadoras, que a Netflix adicionou ao seu catálogo, existem duas cenas que, se comparadas, são de uma ironia dramática enorme, que o roteiro não percebeu, ou fingiu não perceber, ou não quis explorar. Se você prestar bem atenção, você vai ver que quando a guerra civil eclode na Síria, a vida daquelas duas adolescentes, da família delas, dentro do possível, continua transcorrendo normalmente, né? Elas vão para balada, elas vão nadar. É assim que acaba funcionando para quem está na cidade durante a guerra. Depois, lá para frente na narrativa, quando elas já refugiadas entram naquela praia fingindo que são europeias, elas veem as duas personagens já distantes da família, tal, elas veem as pessoas se divertindo na praia, andando de lancha, tal, e aí uma comenta com a outra, eles não sabem que existe uma guerra, ou eles não sabem que nós estamos aqui, né, o campo de refugiados estava do lado, e eu pensei, provavelmente eles sabem, ou podem até saber sim, meu bem, só que a vida continua para eles também, né? Não vou detonar o filme, eu gostei bastante. O que eu estou tentando, né, vou dizer, na verdade é o seguinte: o roteiro, ele optou por um caminho de agradar e enternecer multidões, né? Ele não optou por um caminho de problematizar mais as coisas. Mas se a gente quiser, a gente consegue fazer isso. Mas eu achei bem legal. Na verdade, é mais de um filme, né? Dentro de um. É um filme de survival, né? Um filme de sobrevivência, um road movie, um filme de estrada, é um filme de guerra e ele acaba metamorfoseando no terceiro ato para um filme de superação, olímpica, superação esportiva, usando todos aqueles clichês, todos aqueles estratagemas que a gente tem visto em filmes de esporte há décadas, né? A moça, a menina treinando ao som de uma canção da Chias, né? E com todas aquelas montagens assim, é um filme bem bacana que aposta na vida e não na morte. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Aquelas duas meninas que fazem o papel das irmãs, elas são irmãs na vida real, tá? Então, aqueles conflitos e o amor daquelas duas personagens, porque irmão sempre assim, né? A gente ama, mas ao mesmo tempo tem umas rusgas, acaba tendo uma dimensão maior aí. Mas a história, que é baseada em fatos, é de duas irmãs sírias, né? O filme abre numa piscina em Damasco, onde as pessoas estão se divertindo, parece até a Califórnia. Só que a guerra civil eclode. E aí o pai dela queria que elas fossem duas nadadoras. E o pai dela é muito enérgico, né? Ele não teve filho, aí a gente vai aprender depois que ele não pôde participar das Olimpíadas, então ele acaba sendo enérgico com as meninas. É a Sara e a Yusra. Uma delas leva super a sério o treinamento, o filme todo. A outra depois vai por outro caminho. Isso que é legal no filme, né? Ele vai mostrar as divergências dessas duas irmãs, mas muito mais as convergências, né? E aí, então, como a situação vai ficando cada vez mais horrível na Síria, algumas cenas, assim, com uma bomba caindo dentro da piscina, você vai ver lá muito bem feita, as meninas, duas meninas, inclusive uma delas menor de idade na época que isso aconteceu, vai fazer a imigração para a Alemanha, que é muito perigosa, né? A gente vê tanta gente, notícia de tanto navio, barco, balsa que afunda, né? Com pessoas e com imigrantes. E aí então os dois, o segundo ato, na verdade, o primeiro ato do filme, o filme dura 2 horas e pouco. O primeiro ato basicamente são os treinos em Damasco, aquela história toda. Aí no segundo ato, que é bonito, filmado, bonito, especialmente a cena que eles estão no mar, né? É uma experiência submersiva mesmo. Eu não estou dizendo assim, só para fazer um trocadilho, não. A trabalho de câmera é muito bem feito, leva a gente para o fundo do mar, para o fundo das piscinas, tal.
a edição muito bem feita, porque vai aparecer no segundo ato todo o périplo, né? Toda a trajetória que aquelas meninas tiveram que fazer por vários países europeus, onde elas são ajudadas por algumas pessoas, só que exploradas por muitas outras mais, né? E nesse caminho a gente vai tendo, claro, são personagens secundários, mas a gente vai sendo apresentado a outros imigrantes, a outros refugiados, na humanização dessas pessoas, né? Até que no terceiro ato você tem a história do filme de esporte, né? Ela vai encontrar um treinador humano que vai. E aí as meninas já vão estar assim, quando elas acabam saindo da guerra, elas vão ter sonhos diferentes, né? Uma delas vai acabar descobrindo que natação não é aquilo que ela queria. Na verdade, quando a gente lê os créditos finais e aprende o que aconteceu com a irmã que não é nadadora, eu fiquei com vontade de ter um filme sobre aquela irmã, porque a história dela deve ter sido super interessante também, pós-Olimpíadas, né? Mas é um filme, assim, para a gente ver os perigos que aquelas pessoas correm na estrada, né? No mar, e tem alguns achados cênicos muito legais. Ao invés de colocar gente se afogando no mar, ou colocar coisas mais, sei lá, pungentes com sangue e tal, a gente, para ter uma ideia do tamanho que é essa imigração, quando as pessoas atingem lá, depois da quase morrerem, né, na jangada, acho que não estou dando spoiler, porque se está falando que a menina vira campeã olímpica, ou vai, então, né, enfim, notem aquela cena em que deve ser drone, né? Você tem uma panorâmica assim, e você tem milhares de coletes salva-vidas, né? Ou seja, quantas pessoas não cruzaram aqueles mares, mar Egeu, no caso aí, e a gente sabe que pessoas cruzam o Mediterrâneo, tudo quanto é mar, para tentar a vida na Europa. Só que para aquele número de pessoas que cruzou, que conseguiu cruzar, a gente sabe que tem outras pessoas que não conseguiram cruzar, né? A gente bombardeado dessas imagens, se você escolhe ver jornais de TV e tal. Então, ele é um grande filme, porque ele é inspirador, né? Porque ele conta uma história de nunca desista dos seus sonhos, tenha quaisquer que sejam eles, né? Não necessariamente precisa ser os sonhos que teu pai colocou na sua cabeça, mas o sonho que você acha que você precisa ter para sua vida, não desista de trabalhar, você pode conseguir alguma coisa, e também uma história de sobrevivência, né? Dos horrores da guerra. Eu acho que é um filme multi-inspiracional e legal que seja feito a partir de uma história real. Poderia ter sido mais profundo, como eu apontei lá logo no comecinho? Poderia, né? O filme poderia ser mais orgânico, por exemplo, porque formalmente parece que são dois filmes, né? Costurados, assim. Sei lá, eles poderiam ter usado uma história, aí no caso, flashbacks, tornaria uma narrativa mais orgânica, né? Porque só quebraria isso com os flashbacks. A diretora não quis fazer isso, o roteirista, que é o mesmo da Enola Holmes, inclusive, não quis fazer. Para mim, não diminuiu o impacto do filme, não diminuiu a importância do filme. Ah, ele não vai virar uma peça histórica que a gente vai lembrar daqui a 100 anos, 50 anos na história do cinema. Não, justamente porque ele escolheu esse caminho mais de agradar multidões e de ter um aspecto, entre aspas, mais tradicional. Mas se ele quer passar uma mensagem para um público maior de pessoas, era isso que o filme realmente deveria ter feito. Tá? Eu achei um acerto da Netflix esta produção, The Swimmers, as nadadoras. Bem interessante mesmo, tocante. Tchau.